E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Brasil Agro, tá? O agronegócio em si. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da temperatura, que deu uma amenizada, sobre a soja e sobre os plantios também. E falar um pouquinho sobre a Petrobras, tá? Qual que é a expectativa para 2024, sendo que 2023 foi um ótimo ano para a ação. E a gente vai ver isso aí e falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dá essa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente, tá? Todo dia tem vídeo aí pro canal. E se você tiver alguma dúvida em relação a fundo imobiliário, alguma ação ou renda fixa, comenta aí que eu estudando, vou estar analisando e futuramente posso estar trazendo algum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado, tá? E também, gente, lembrando que aqui é só minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, não estou 100% certo. Eu só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, trocar essa ideia com vocês, que eu acho que agrega muito, tanto para mim quanto para vocês. E também tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que eu acho que é muito importante para o futuro, tá, gente? Mas é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, primeiramente aqui falar sobre o Brasil Agro, tá? A gente vai falar aqui sobre o Brasil Agro, o Agro 3, o Alticker, né? Para quem não conhece. E é uma ação que eu venho estudando bastante, é uma ação que eu queria estar estudando até um pouquinho mais, um pouquinho antes, pelo fato do agronegócio ser um mercado muito forte aqui no Brasil, tá? Eu acho que a gente vale a pena a dar uma atenção para essa área até pelos fiagros em si, para algumas ações, porque é um mercado muito forte, tá? Boa parte aqui das plantações aqui do Brasil, a gente acaba alimentando boa parte do mundo, então é um segmento onde vale ter uma atenção um pouquinho a mais. A questão em si é você saber quando é a oportunidade, tá? Será que é um momento bom? Será que é um momento ruim? Pelo fato do governo em si não ser tão a favor do agro, poderia ser um ano muito ruim, apesar que eu acho que o Brasil Agro não sofreu tanto quanto o pessoal ia falar que da ação em si, tá? Se a gente pegar os últimos 12 meses aí, basicamente 2023, teve uma alta de 3%, então não foi uma queda, acabou não caindo a ação, obviamente que não cresceu tanto, tá? Mas ela pagou aí 12% de yield, o que é um ótimo yield aí para uma ação, cresceu 3%, não é muito esperado, só que provavelmente ela deve ter oportunidades até melhores, ó, chegou a bater os R$20 aqui, 80, eu acho que chegou até perto das mínimas dela aqui de 20 e 18 e alcançando aqui algumas máximas, então provavelmente teve oportunidades, tá, para estar pegando ela num bom momento. E assim, essas altas temperaturas que teve aí no final do ano, onde a gente viu estados sofrerem bastante, acredito que vai ser impactado negativamente nos próximos meses ou nos próximos trimestres. E isso é importante para quê? Para a gente poder ver se vai ter oportunidades. Acho que as ações a gente tem que ter noção, quando é uma boa empresa, quando é uma boa estrutura, alguns momentos ruins vão trazer bons preços, tá? Então isso é importante, a gente estar analisando isso e sempre estar de olho. E tem algumas notícias que eu ia trazer para vocês, tá? Primeiro aqui é falando sobre a soja, tá? Soja e milho recuam em Chicago com melhoria para o Brasil e a Argentina, tá? Por mais que no final de novembro, começo de dezembro, teve altas temperaturas, a partir de dezembro, da metade para o final e agora começo de janeiro, acredito que foram amenizados, tá? Por mais que a gente entrou no verão em si, teve temperaturas mais amenas e teve chuvas, o que é muito importante para os plantios, tá? E até para as colheitas futuras, então isso deu uma amenizada, tá? Mas mesmo assim, algumas ações, algumas commodities aqui recuaram um pouco, tá? Se a gente for ver que as commodities agrícolas tiveram movimentos distintos na Bolsa de Chicago e Nova York nessa quinta-feira, com destaque para soja, trigo e milho. De acordo com Rafael e Alan, analistas de soja e milho na Safra e Mercado, a valorização para grãos aconteceu por conta da melhoria do clima no Brasil e na Argentina, tá? Com o retorno das chuvas e a previsão de maior participações, o sentimento do mercado é de que as percas do centro-norte do Brasil estariam estancadas, o que resultaria em uma grande oferta na América do Sul, tá? E se a gente for ver aqui as variações em si desses segmentos, cadê? Não, é aqui mesmo. Se a gente ver aqui, ó, soja caiu quase 1%, milho caiu um pouquinho mais de 1%, trigo subiu, café caiu e o açúcar subiu, tá? Então, assim, é o que eu falei para vocês, por mais que sofreu bastante aí no final da primavera, agora no comecinho do ano e no final do ano passado deu uma boa amenizada.
Então, por mais que vai impactar, a gente não tem medida ainda, não tem noção ainda o quanto isso vai ser afetado nessas próximas safras, tá? Tanto que tem outra notícia aqui, ó, Ministério Agrícola amplia calendário de plantio de soja em 7 estados, tá? O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou nos portais que alteraram o calendário de semeadura de soja para a safra 23-24 em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Tocantins e Acre, tá? Então é aquela, pelo fato de o clima estar mais seco, estar mais quente, né, alguns tempos atrás, agora que provavelmente deu uma amenizada e veio mais chuvas, tá um terreno, acredito, um clima mais favorável para o plantio. Então isso, o que eles fazem? Eles aumentam um pouco mais o tempo de plantio para não afetar tanto assim, que provavelmente o pessoal que plantou lá nessa época que estava muito quente vai sofrer bastante, pode ser que não dê muito resultado, não vai dar muita colheita, tá? Então é bom a gente estar sempre de olho nisso, sempre vendo essas notícias que influenciam no agro, tá? Até para conhecer e saber o que vai influenciar, o que vai impactar, quanto que uma safra ruim impacta o resultado da empresa, e assim a gente poder analisar futuramente caso a gente queira entrar na empresa, tá? É aquilo que eu falei para vocês, quando a gente já vai analisar uma ação, não tem que analisar só a ação em si e o resultado, tem que analisar todo um conjunto, o que ela faz, para que ela vende, o que afeta ela. Então, o plantio, o que pode afetar o plantio? Falta de chuva, clima quente, alguns fatores de praga, teve investimentos, então tem uma série de coisas que pode afetar, e é bom a gente saber disso, para caso aconteça, a gente já tem essa noção, sabe? Então é por isso que eu gosto de falar para vocês, toda vez que você vai investir numa empresa, ou vai começar uma ação, vai querer estudar, tem que olhar tudo isso para você não se frustrar depois, tá, gente? Bora lá agora falar um pouquinho sobre Petrobras, tá? Petrobras aqui vem subindo bastante, nos últimos 30 dias aqui chegou uma alta aqui de mais de 14%, que é incrivelmente positivo, tá? Para quem tem ação, para quem não tem deve estar triste, ou deve estar se arrependendo de não ter pegado aqui abaixo dos R$20, tá? Nos últimos 12 meses ela teve uma alta de mais 100%, que é incrível isso, tá? Eu acho que a gente ficou muito... É aquilo, né? Pelo fato do histórico da Petrobras em si, com o governo que está hoje em dia, a gente fica com medo e fica com um pouco de receio, tá? Pelo fato do que aconteceu. Então não tem como você ignorar a história, não tem como você ignorar alguns fatos, algumas notícias para poder se blindar em relação a isso, tá? Só que tem aquilo, né? Às vezes o pessoal tem as apostas deles e aí vale a pena se você ganha. Então a pessoa que pegou abaixo de 20, eu acho que ela ficou bem feliz com os resultados da Petrobras, tá? Pontos positivos que eu achei. Que pelo menos para mim, na minha opinião, foi bom, tá? Em si, ela não tá pagando tanto yield. Mas pagar yield não é bom? Depende. Se a empresa vai pagar 60% de yield, também é que depende do valor dela, que estava reduzido, tá? Mas vamos ver aqui, se a gente descer aqui em questão do payout que ela estava pagando, era algo absurdo, tá? Você vê que ela pagava 150, 94, 140, então ela estava distribuindo mais do que estava ganhando. Ela estava tendo um resultado de um tipo X e estava distribuindo 2x. Então isso para mim não era sustentável. Eu não via como uma coisa que dava para aplicar em muito tempo e algo que para a empresa era ruim. Agora você pegar um payout aqui de 60%, 61% aqui, eu acho muito sustentável. Por mais que seja um pouquinho elevado ainda, eu acho que 50, 40 acho que é mais ideal, mas para a empresa do tamanho da Petrobras também tem que ver isso. Mas 60% ainda é mais aceitável, sabe? Você vai ter mais recursos, você vai ter 40% do seu lucro para estar reinvestindo, para estar melhorando suas refinarias, melhorando seus resultados, vendo alguns planos para poder fazer. Então isso eu acho mais sustentável. Então para mim isso é um ponto positivo, tá? Mas diminuiu o dividendo, diminuiu. Só que aí você vai ter que entender que a empresa tende a crescer com isso, tá? Então isso é muito importante, tá? O que eu martelei muito ano passado, que ela pagava algo... ano passado não, em 2022, né? Ano passado foi 2023. Eu martelei muito que ela estava pagando algo absurdo, que não era sustentável, que uma hora a casa ia cair, que isso não era bom para a empresa. Acho que alguém comentou uma vez que a empresa não estava distribuindo tanto isso, que ela estava focada mais em refinarias. A partir de 2023 começou isso, né? Então a gente tem que ter essa noção das coisas que acontecem. Mas em si eu acho que a empresa está com um plano bom, tá? E eu acho que tem que tomar cuidado em alguns pontos em relação a colocar parlamentares ou pessoal da política em si no seu comando, que isso pode ser que afete muito negativamente.
e a gente vai ver o que ela, em relação ao futuro, o que ela pode trazer, tá? Se ela manter esse payout aí e o resultado que ela vem trazendo, eu acho que é muito positivo, tá? Ponto positivo também, o petróleo aqui tá em baixa, tá? Então, por mais que o petróleo bruto, que é o que ela vende, tá um pouquinho abaixo do que esperado aqui, ó, caiu bastante. O branding, que é o que ela compra, também caiu, tá? Então, se a gente for ver aqui, teve uma queda também, então você vê que não é tão ruim para ela em si. E questão que tem a notícia também, não é só a Petrobras que vai brilhar em 2024. Se a gente for ver aqui, ó, em 2023 foi bastante volátil para os preços do petróleo, mas a maioria das empresas do setor conseguiu fechar o ano com um saldo positivo, tá? Então isso aqui é muito bom, tá? Ela fechou com saldo bem positivo, a tendência é se manter isso, tá? A não ser que aconteça mais algum escândalo, a gente torce para isso não acontecer, tá? A gente torce para que a empresa vá bem e tende a lucrar, que aí vai ser bom para o país, tá? Eu acho que o petróleo em si, a gasolina, a Petrobras indo mal, tende a afetar tanta coisa que a gente torce pelo bem da empresa, tá bom? Mas é isso que eu queria falar com vocês, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você gostou, se você achou legal, deixa um comentário aí. Se tiver alguma coisa em relação pra gente estar melhorando, também comenta. Eu sempre acho legal comentários construtivos pra gente tentar melhorar e assim cada vez mais trazer um conteúdo bacana pra vocês, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, muito obrigado de coração, isso me ajuda bastante. Valeu, gente, até a próxima e fui!